Olá, amigos da história, estou de volta. A manhã chuvosa do dia 4 de abril de 1955 deu um destino histórico à vida de um jovem corretor de seguros, pois foi nesta data que JK fez seu primeiro comício em sua campanha política na cidade de Jataí, município de Goiás. O então desconhecido Toniquinho, um rapaz de 29 anos, fez uma pergunta para o então candidato a presidente da República, Juscelino Kubitschek. Esta pergunta mudaria para sempre o destino de nosso país. Antônio Soares Neto, o Toniquinho JK, como ficou conhecido, após essa pergunta mudou sua vida para sempre. Mas que pergunta é esta que mudou para sempre a história de nosso país? É este o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pega aquele cafezinho e vamos para a história. Muita gente quer saber por que eu fiz aquela pergunta, qual foi a razão de fazer aquela pergunta. Foi a própria história que recomendou, a própria história, porque a ideia da mudança da capital é uma ideia centenária. Sem dúvidas, Juscelino Kubitschek hoje é considerado um dos maiores presidentes que o Brasil já teve. Modernizou nosso país, construiu estradas, gerou empregos e, é claro, a construção de Brasília. Mas nem tudo são flores. Em seu governo, JK também fez empréstimos altíssimos no exterior, aumentando assim nossa dívida externa. Tudo isso acabou gerando uma alta dos preços no seu pós-governo. De qualquer forma, JK foi um dos presidentes mais queridos pelo povo até hoje. Mas por que Juscelino construiu Brasília? Vamos entender. O sonho de construir Brasília já era antigo. Segundo o canal Buenas Ideias, link na descrição abaixo, o primeiro homem que teve essa ideia foi José Hipólito da Costa, isto por volta de 1815. Ele foi um grande jornalista. Na época, ele queria fundar o primeiro jornal no Brasil, mas era proibido. Ele então foi para a França e lá fundou o Jornal Brasiliense. O objetivo de Hipólito era levar os brasileiros para o interior do Brasil, já que na época a maioria vivia próximos ao mar, no litoral. Foi então que José Bonifácio de Andrada e Silva, um dos maiores brasileiros que já tivemos, achou que Hipólito estava certo, mesmo não gostando dele, e ainda deu o nome para a nova capital, Brasília. Muitos tiveram a ideia de construir Brasília em Minas Gerais, mas só ficou no papel. Já em 1855, um grande historiador, Francisco Adolfo de Haddad, defendeu firmemente essa ideia de que Brasília deveria ser construída, no entanto, no Planalto Central. Já em 1887, ele foi visitar o Planalto Central, onde vivia apenas tribos de índios. Em 1889, com a proclamação da República e uma nova Constituição, foi confirmado mais uma vez que a capital deveria ir para o interior. E mais uma vez ficou apenas no papel. Já em 1946, a Constituição foi atualizada e, novamente, a ideia continuava no papel. Já no governo de Getúlio Vargas, ele teve por 2 vezes planejamento para mudar a capital, mas a ideia continuou no papel. Muitas pessoas acham que a criação de Brasília foi uma forma de afastar os políticos do povo. No entanto, o verdadeiro motivo de levar Brasília para o interior do Brasil foi o seguinte: caso o Brasil fosse atacado por algum país, ficaria difícil chegar ao Planalto Central, pois o lugar está localizado distante do mar. Sendo assim, só pode ser alcançado de avião ou então por terra. Foi então que em 1956, aleluia, até que enfim saiu do papel. Foi então que Juscelino Kubitschek, em sua campanha para presidente, estabeleceu 30 metas.
Seu objetivo era 50 anos em 5. O primeiro comício de JK foi na cidade de Jataí, Goiás. O comício seria realizado em uma praça. Acontece que neste dia estava chovendo bastante. O comício, então, foi realizado em um galpão, onde, é claro, não pôde entrar todas as pessoas. Um caminhão foi posicionado no fundo do galpão e Juscelino, ali com seus aliados, fez seu célebre comício que mudaria para sempre o destino de nosso país. Nessas 30 metas que JK estabeleceu, não estava incluído a construção de Brasília. Durante todo o comício, JK não falou em construir Brasília, pois não estava em seus planos. Durante todo o comício, Juscelino disse que iria cumprir tudo que estava na Constituição. Ao fim do comício, JK fez uma pergunta que mudaria para sempre o destino de nosso país. Ao fim do comício, ele perguntou: "Alguém quer fazer uma pergunta?" Foi então que o desconhecido Toniquinho, na época com 29 anos, perguntou para JK: "Já que Vossa Excelência disse que vai cumprir tudo que está na Constituição, Vossa Excelência vai mudar a capital do Brasil para o Planalto Central, já que está escrito no artigo 4º que isto deve ser feito?" Segundo Toniquinho, neste momento, JK assustou. Olhou para a esquerda, olhou para a direita, respirou e disse: "Se está na Constituição, eu vou cumprir. Vou mudar a capital para o Planalto Central. Vou construir Brasília." A partir desse momento, Juscelino passou a priorizar a construção de Brasília. Sendo assim, as 30 metas passaram para 31 metas. No final do comício, JK pediu para conhecer Toniquinho e ficaram amigos. Quando JK inaugurou Brasília, Toniquinho foi convidado e pousou para fotos ao lado do presidente. Caso Toniquinho não tivesse feito essa pergunta, talvez Brasília não existisse. No entanto, alguns historiadores alegam que Toniquinho foi induzido a fazer a pergunta para que Juscelino pudesse dizer o que pretendia ao eleitorado goiano, que há décadas já sonhava em acolher a nova capital do país. Existem relatos que JK já planejava construir Brasília. Sendo assim, pode ser que foi tudo armado. Pode ser que Juscelino induziu alguém a fazer a pergunta. No caso de Toniquinho, eu acredito que não foi combinado, pois ele sempre mostrou ser um homem honesto. Deixa aí nos comentários, você conhece essa história? Você acha que a pergunta foi armação ou você acha que foi verdadeira? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Após este comício, Toniquinho ficou conhecido como Toniquinho JK. Ele também era conhecido como Toniquinho da farmácia, embora nunca tenha trabalhado em farmácia. Ele conta que não sabe por que ganhou este. Toniquinho não foi apenas o homem que mudou os rumos da capital. Segundo seu amigo Almeida, ele era uma das figuras mais carismáticas que ele já conheceu. Era uma boa pessoa, gentil, generosa, ousada. Ao longo dos anos, o vendedor de seguros Toniquinho estudou Constituição Federal e se tornou advogado. Mudou-se para Brasília e depois voltou a morar com sua esposa em Goiás. Para a esposa, Nelita Vilela, foi também um marido carinhoso, amigo e companheiro. Ele era uma pessoa humana e gostava de ajudar as pessoas menos favorecidas. Disse ela, era muito humilde, inteligente, foi bom pai, avô, bisavô. Disse, os dois completariam 64 anos de casados em dezembro de 2021. Infelizmente, Toniquinho faleceu em 21 de novembro de 2019, aos 94 anos de idade. Não esqueça, deixa aí nos comentários, você acha que a pergunta foi armação? Você acha que a pergunta foi verdadeira? No Planalto Central. Ele, com a minha pergunta, ele ficou entusiasmado com o Toniquinho. Ele respondeu
que a pergunta era uma pergunta embaraçosa, difícil, mas ao mesmo tempo muito oportuna e feliz. E que a partir daquele momento ele faria daquela pergunta o objetivo principal de sua campanha e de sua administração. Eu não havia pensado nesse assunto, mas quando a Toniquinho me colocou o problema, eu pensei subitamente. Não dei senão 1 ou 2 segundos de espera e respondi prontamente. Se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a nova capital do Brasil, no Planalto Central. Este foi o vídeo de hoje, obrigado pela companhia. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei. Nacional seguiu pelas principais ruas de Jataí no caminhão do Corpo de Bombeiros, parando por alguns minutos em frente ao local que mudou os rumos da história de Toniquinho e do país.